Oi, eu sou a Agnesa e esse é o canal Alexandria 21 e vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática básica. Novamente eu vou utilizar aquele PDF que eu usei da outra vez e eu vou deixar até na descrição do vídeo, que é o Basic Math Review Card. E é bom que a gente já estuda inglês e matemática ao mesmo tempo ali. Não, mas eu vou deixar tudo claro para vocês, não se preocupem. Hoje a gente vai falar de propriedades das operações básicas, né? As operações básicas da matemática são adição, subtração, multiplicação e divisão. A subtração, ela não deixa de ser apenas uma parte da adição, né? Porque a adição, se a gente pensar nela com números positivos e negativos, aí já entra uma subtração. Porque se a gente pegar a adição do número positivo com um número negativo, vira uma subtração, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem as propriedades de identidade, que é quando a gente analisa elementos que são neutros naquela operação. Então, a propriedade de identidade da adição, por exemplo, a gente tem o número zero como elemento neutro. O que acontece? Se a gente adiciona o zero a um número, esse número permanece idêntico, por isso essa ideia de propriedade de identidade. Então, se eu pegar aqui o número, qualquer número, né? Em matemática vocês têm que se acostumar que a gente utiliza letras para generalizar as coisas, para não precisar dar todos os exemplos numéricos possíveis, a gente vai e coloca uma letra para dizer que essa letra pode ser substituída por, né, qualquer número, desde que ele atenda ao que a gente pediu ali. Então, por exemplo, aqui, o A, né, serve para representar qualquer número. Então, vamos pensar um número qualquer, número 13. 13 mais 0 é igual a 13. Então, o zero ele é um elemento neutro na adição. Sei lá, 8 mais 0 é igual a 8. Então, ele, né, o número anterior, quando adicionado zero, ele permanece idêntico após essa operação de adição. A propriedade inversa da adição é a gente pegar um número e adicionar o seu negativo, a gente vai obter zero. Então, sei lá, 3 mais menos 3 é zero. 12 mais menos 12 é zero. 12, pensa ali, ou 3, é mais fácil imaginar na reta numérica. O 3, menos o 3, a gente vai parar no zero. Então, já para entender um pouco essa noção de operações com números positivos e negativos. Propriedade comutativa diz que a ordem dos elementos não altera o resultado. É essa frase aí, mas pensando assim com um exemplo numérico, 1 mais 2 é 3, né? Só que 2 mais 1 também é 3. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Essa propriedade comutativa traz essa ideia. E a propriedade associativa tem essa questão da ordem também, né? Ela é semelhante à comutativa. Então, aqui fala A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais o C. Então, vamos lá. Número 8 mais 2 mais 1 vai dar o quê? 8 mais 2 mais 1 é 3, 11. E aqui, 8 mais 2 mais 1. Vamos ver o que dá. 8 mais 2 é 10, mais 1 é 11. Então, aqui está, né, um exemplo de uma propriedade associativa. E essas propriedades, comutativa, associativa, elas servem para facilitar algumas contas também, né? Então, pensando aqui, por exemplo, 8 mais 2 mais 1, né? Tanto faz se a gente fizer nessa ordem, se a gente fizer 8 mais 2 e depois mais 1. Só que talvez seja mais fácil fazer primeiro 8 mais 2, que dá 10, e depois adicionar o 1. Então, essas propriedades associativas, comutativas, tanto da adição quanto da multiplicação, elas podem te ajudar a solucionar certos problemas ou resolver questões de cabeça. Então, eu utilizo bastante essas propriedades, até sem notar diretamente, você lembrar do nome delas específico, né? Mas é importante que você lembrar que elas são válidas para você poder fazer uso delas.
As propriedades de multiplicação, a gente tem uma propriedade interessante do zero, que é você multiplicando o zero por qualquer número, é zero. Então, sei lá, 500 vezes zero é zero. 1000 vezes zero continua sendo zero. 1 bilhão vezes zero é zero. Assim como, sei lá, né? Exemplos com números negativos. Menos 3 vezes zero ainda é zero. Então, todas essas coisas que eu estou dando exemplo com números positivos também servem, né, para os números negativos. São propriedades gerais da multiplicação e da adição. Serve para números quebrados, decimais, frações, serve para números naturais, então irracionais, serve para todos os números que a gente está analisando, né? Essas operações, essas propriedades. E a propriedade de identidade da multiplicação, a gente vai ter o 1 como elemento neutro, no caso. Então, qualquer número vezes 1 é igual ao próprio número, exceto no caso do zero. Então, aqui, vamos supor, menos 2 vezes 1 é menos 2, né? 5 vezes 1 é 5. Só que isso não vale para quando esse número que está multiplicando 1 for zero, né? Porque, primeiro, né, a primeira coisa que a gente definiu é que qualquer número vezes zero é zero, tá? Até o próprio 1 é zero quando multiplicado, né, por zero. O resultado, né? A propriedade inversa, no caso da multiplicação, vai ser a divisão. O inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o número vezes o inverso dele vai dar 1. Então, sei lá, 4 vezes 1/4, a gente vai ter 4 vezes 1/4 sobre 4 é igual a 1. Ou, né, a gente pensar numa pizza, 4 vezes 1/4, né? Ou pensar na pizza com 8 pedaços, né? 8 vezes 1/8 dá uma pizza inteira. Então, essa propriedade da inversa é para mostrar que a multiplicação e a divisão são inversas, operações inversas. E a propriedade comutativa também existe na multiplicação. Então, 5 vezes 4 é 20. E 4 vezes 5 é 20 também. E a propriedade associativa que a gente viu na adição também tem para multiplicação. Então, 3 vezes 2 vezes 5. Então, vai ser o quê? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 10, 30. E do outro jeito, 3 vezes 2 vezes 5. Então, é 6 vezes 5, que é 30 também. Principalmente na multiplicação, eu uso muito essa propriedade associativa quando eu quero fazer contas de cabeça. Então, eu tento alterar ali a ordem das multiplicações, das adições, para conseguir fazer as contas mentais. Então, aqui, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10. Então, eu sempre tento começar as operações deixando 10, porque é muito fácil fazer qualquer número vezes 10. 3 vezes 10, 30. Então, se eu tivesse que fazer essa operação, eu escolheria essa primeira, mesmo que tivessem me mostrado nessa ordem aqui, né? 3 vezes 2, entre parênteses, vezes 5. Eu preferiria fazer essa última parte para tornar a conta mais rápida e mais fácil. Então, eu uso muito essas propriedades para fazer contas, não só de cabeça, mas contas de papel durante as provas, essas coisas. Então, tentem utilizar isso, tentar pensar em formas mais fáceis de fazer as contas e agilizar, de modo que vocês consigam ter menos erros nas contas, né? Por ter escolhido justamente um caminho mais fácil de resolver. Propriedades da divisão. Então, tem a propriedade do zero. Zero dividido por qualquer número vai dar zero. Então, 0 dividido por 100 é zero. E uma coisa importante, né, tanto em fração quanto em divisão, que não pode dividir por zero, tá? É uma regra, você não pode dividir um número por zero. Porque assim, vamos pensar que você quer dividir o número 2. Vou dividir o número 2
2 dividido por 2. Pronto, dá 1. Aliás, eu vou começar com um número maior. Vamos supor 20 dividido por 2, vai dar 10. Se eu pegar o 20 e dividir por um número menor, 20 dividido por 1, vai dar 20. Deu um número maior já. Se eu pegar 20 e dividir por 0,5, vai dar 40, né? Se vocês forem calculando. Se eu pegar 20 e dividir por 0,25, vai dar 80. Tá vendo que esse número tá aumentando cada vez mais? Quanto mais eu diminuo esse número aqui de baixo, então, cada vez que eu for me aproximando do zero, eu vou obter um resultado maior de uma divisão de qualquer número por zero, né, por números próximos de zero. Só que eu nunca vou conseguir chegar na divisão, no valor exato de quanto que é um número dividido por zero. Porque cada vez mais eu posso diminuir, 0,25, beleza, agora eu vou diminuir para dividir 20 por 0,1. Agora eu vou dividir 20 por 0,001, 20 por 0,003. Dá para cada vez mais eu ir diminuindo. E quanto mais eu diminuo esse valor que está embaixo, né, que eu estou dividindo, quanto mais eu chego perto do zero, maior ele fica, mas eu nunca consigo chegar num resultado exato de quanto que é dividir por zero. Então é por isso que a gente fala que não pode dividir por zero, porque a gente simplesmente não encontra um valor exato. É por isso. Então, nessas divisões a gente vai desconsiderar quando for dividido por zero. A gente fala que é uma indeterminação. Dividir por zero dá um valor indeterminado, a gente não sabe quanto que é. Então, todas essas propriedades aqui tem que levar em consideração essa aí de que não dá para dividir por zero. Tá? Então, a propriedade do 1, o que tem aqui? Quando a gente divide qualquer número por ele mesmo, dá 1. Então, 50 dividido por 50 é 1, né? 50 camisas para 50 pessoas dá uma camisa para cada pessoa. Então, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E tem que lembrar que não pode dividir por zero, então 0 por 0 não dá para fazer, tá? Então, no caso da divisão, o elemento neutro, né, que gera essa propriedade de identidade, assim como na multiplicação, também é 1, né? Então, vamos lá, menos 10 dividido por 1 é menos 10. Ou, sei lá, 22 dividido por 1 é 22. E aí, a gente aproveita e fala do valor absoluto, né? Então, deixa eu pôr aqui, valor absoluto. Ou, né, o módulo. Então, o que seria isso? O valor absoluto de um número é sempre maior ou igual a zero. Então, como exemplo, a gente tem aqui o menos 5. O módulo, né, de menos 5 é 5 e o módulo de 5 é 5. Então, perceba que, independente do sinal, quando a gente quer o valor absoluto ou módulo, vai ser só aquele valor. A gente vai estar desconsiderando, né, o sinal, a gente está considerando só o número mesmo, então ele fica sempre maior ou igual a zero. Então, assim, pensando no próprio menos 5, ou pensando em coisas de física, ou matemática mesmo, pensando em física, quando a gente tem um sinal positivo ou negativo de uma distância ou de uma velocidade, por exemplo, uma velocidade. Se você tem um valor positivo de velocidade e um valor negativo de velocidade, quer dizer que você está analisando o sentido daquela velocidade. Então, se você considerou para frente como positivo, então se você tem um número positivo, você está analisando a velocidade do movimento indo para frente. Se você considerou, então, positivo para frente, quer dizer que para trás é negativo. Então, se você tem um valor negativo de velocidade, quer dizer que está indo para trás de acordo com o que você tinha considerado. Então, o que importa no valor absoluto ou no módulo é só o valor. Então, se eu falar que a velocidade é 5 mais 5, né, metros por segundo, eu vou estar falando que está indo para frente. Se eu falar que é menos 5 metros por segundo, eu vou estar falando que eu
que vai estar indo para trás. Mas o valor mesmo que eu quero saber da velocidade, vamos supor que eu quero saber só o número. Qual que é o número daquilo? É 5 o módulo, ou o valor absoluto dessa velocidade. Então, tanto o módulo de 5 vai ser 5, quanto o módulo de menos 5, né? Então, o módulo de 5 é 5, o módulo de menos 5 é 5 também, que eu estou analisando só o número, sem considerar o sinal daquilo. Né? Então, colocando de outra forma, aqui na reta numérica, por exemplo, aqui é o 0, e aqui é o 5, e aqui é o menos 5. De 0 até 5, se a gente pegasse e medisse, né, vamos supor com uma régua aqui, que daria 5 centímetros, sei lá, de 0 até 5 ia ser o 5. De 0 até menos 5, o valor absoluto disso também é 5. A distância entre o 0 e o 5 é 5, e o 0 e o menos 5, essa distância também é 5. Então, o valor absoluto ou módulo, eu quero saber só o valor numérico. Então, ele sempre vai ser maior ou igual a 0. Isso serve para qualquer, né, módulo de qualquer coisa. O módulo de menos 6 é 6. O módulo de 6 é 6 também, ok? Então, o módulo ou o valor absoluto é sempre maior ou igual a 0. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês deixem nos comentários. Assistam as propagandas que vêm nos meus vídeos do canal para me ajudar, tá? Me segue lá no Instagram também, @agnesa.kn e @21alexandria. E, bom, é isso. Até a próxima. Me ligou de madrugada. Estou